Olá! Sejamos todos bem-vindos ao estudo do livro Céu e Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, através da Associação Espírita Allan Kardec de São José do Rio Preto. Desejamos que Jesus habite na nossa vida, iluminando os nossos pensamentos, ensinando a gente a pensar, sentir, querer e realizar como Ele. Agradecendo o abençoado estudo e as orações de cada dia, que nos fortalecem e nos aproximam cada vez mais do Pai. Que assim seja. Código Penal da Vida Futura, capítulo 7. Hoje é o dia dos itens 11 a 20. Estão preparados? Item 11. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode assim provocar expiações diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. Quando nós pensamos em resgate, nós não podemos padronizar as consequências, mesmo porque todos nós somos colocados diante de situações semelhantes na nossa vida, mas não agimos da mesma forma. Pelo nosso livre-arbítrio, contexto social, cultural, nossa personalidade, respondemos de uma forma diferente a essas provocações do universo, a essas provocações que vêm de outras pessoas e que de certa forma nos afetem, e que se não estivermos devidamente equilibrados, nós vamos nos equivocar e trazer novas medidas de resgate para o futuro. Todos nós nos desenvolvemos para o progresso e o progresso não retroage. Dessa forma, todas as aptidões, o bem que realizamos, todas as coisas que trabalham de uma forma positiva para a gente, vão atenuar as nossas faltas por causa da nossa boa intenção, a nossa dedicação em nos melhorarmos. Assim como aqueles que são mais ociosos, que ficam mais estacionados, não podem abraçar os mesmos méritos que atenuarão as consequências das penalidades trazidas de vidas passadas e até mesmo dessa vida. Portanto, as faltas podem ser as mesmas, só que a variação da cobrança, entre aspas, dessa dívida, ela vai ser feita de várias formas. E para a gente só se lembrar de uma coisa: provas, expiações e missões são as características que nós reencarnamos na vida. Provas, para a gente confirmar se aprendeu tudo aquilo mesmo, né? Expiações, quando trazemos a responsabilização para a correção dos nossos erros, e isso gera sofrimento, porque se não gerasse, talvez nos acomodássemos e não nos dedicaríamos a nos melhorar. E missão são aqueles espíritos mais elevados do que o grupo ao qual são inseridos, para impulsionarem o progresso através da sua edificação já realizada em si mesmos. 12. Não há, no tocante à natureza e à duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é de que toda falta recebe uma punição e toda ação tem sua recompensa segundo o seu valor. Vejamos aquela frase bem conhecida assim de que o amor cobre uma multidão de pecados. Nós lembramos que pecados são os nossos erros. Quanto mais caridade, mais amor, mais boa intenção colocarmos em nossos atos, começando pelos nossos pensamentos, os nossos sentimentos, isso tudo vai amenizar aquilo que nós temos que resgatar. Então, não dá para padronizar as consequências, porque nós temos as reações e as nossas ações diferenciadas pelo nosso livre-arbítrio. Mas como Deus é justo, é tudo segundo o seu valor. Não adianta nos compararmos, cada um tem sua trajetória.
Não entendo porque não posso, porque você quer voar como eu. Você deve voar do seu jeito. Cada um alcança as alturas à sua maneira. Porque às vezes, no nosso processo de evolução, nós nos comparamos com as outras pessoas e isso nos gera muita ansiedade. Cada um tem a sua história, a sua vida, os seus sentimentos. Sabe aquela conversa assim de que não fala dos meus problemas porque você não calçou os meus sapatos? É mais ou menos assim. Se a gente se comparar com as outras pessoas, estaremos sendo injustos conosco. Ou por nos acharmos muito melhores que as outras pessoas, isso também não é saudável para o nosso desenvolvimento, ou nos depreciarmos. Viver em estado depressivo porque não alcançamos o que alguém alcançou. Cada um tem a sua trajetória. Jesus é a nossa referência, é nele que nós temos que focar. Os missionários também que passam para trazer esses bons exemplos, através das suas biografias, das suas histórias, nós podemos nos motivar. Mas entendendo de que eles trabalharam uma coisa especial no universo deles. Nós temos as nossas pequenas missões nos nossos universos, mas cada um com as suas dificuldades, cada um também com suas aptidões. E que bom que somos todos diferentes, porque o nosso jardim vai ficar diversificado de flores e perfumes, e o nosso pomar com uma variação de frutos saudáveis para todos se alimentarem. 13. A duração do castigo está subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Nenhuma condenação é pronunciada contra ele por tempo determinado. O que Deus exige para termo dos sofrimentos é uma melhora verdadeira, efetiva, com um retorno sincero ao bem. Aqui, mais uma vez, descaracteriza aquela condição das penas eternas, porque Deus nos concede diversas oportunidades de nos melhorarmos, de criarmos novas condições dentro do nosso pensamento e trabalhando na nossa vida para que no futuro a gente tenha uma colheita mais harmônica. E Deus exige para termos do sofrimento a nossa melhora efetiva, a nossa reforma moral. Porque Jesus fazia muitas coisas porque ele tinha autoridade moral. Nós também, com a evolução das nossas fraquezas, das nossas mazelas transformadas em virtudes, nos tornaremos muito mais fortes e muito mais próximos de Deus, de Jesus e dos espíritos superiores, que vão adorar essa sintonia para nos inspirarem cada vez mais. Kardec nos diz que o espírito é e sempre será o árbitro de seu próprio destino, ou seja, depende da nossa vontade, da nossa disciplina e da nossa ação. Seguir as leis de Deus é o caminho para a extinção dos nossos sofrimentos. Mas como podemos fazer isso? Seguindo Jesus, amando, perdoando, ajudando. Todas as condições do Evangelho devidamente vivenciada na nossa vida. 14. A duração do castigo, estando subordinada ao melhoramento do espírito, disso resulta que o culpado que não se melhorasse continuaria sofrendo sempre e que para ele a pena seria eterna. É a concepção de que ninguém gosta de sofrer. E quando a gente está no martírio, no grave sofrimento, que nós mesmos nos colocamos naquela situação, parece que é eterno, que não tem fim. Só que todo o nosso sofrimento vai ter fim um dia. Nós progrediremos, nós aprenderemos com todas as situações. Só que, às vezes, a nossa percepção de tempo é um pouco diferente. O que deve prevalecer é o tempo de Deus. Ele que dita essas regras na nossa vida, porque ele é perfeito e sabe realmente quando nós aprendemos. Podemos observar, pode existir alguma situação que nos deixe bastante incomodado e a gente sofre com ela.
é uma prova que a gente precisa passar ou uma expiação. Aí, em uma dessas situações que se repetem, a gente se saiu bem. Naquele dia a gente acha que aprendeu, que está renovado. Mas o universo é espertinho, então ele manda uma nova prova para a gente, só para ver se a gente está bem mesmo. E aí a gente sucumbe. Então, temos que ter a humildade de aceitar as regras de Deus trabalhadas no universo e dar o nosso melhor sempre. Mesmo que a gente caia 1.000.000 de vezes, a gente levanta 1.000.000 de vezes. Quantos artistas que levaram tantos nãos e depois ganharam uma vida primorosa, cheia de significado, mudando vidas de outras pessoas porque não desistiram e continuaram para se melhorarem, não aceitando os nãos da vida, mas compreendendo que esses nãos, eles eram ensinamentos valiosos, para que cada um focasse em algo especial, entendendo que a aceitação é das regras de Deus, daquilo que Deus deseja de melhor para a gente. Portanto, é sábio nas nossas orações manifestar assim aquilo que a gente deseja, o que a gente gosta, porque isso faz parte do nosso autoconhecimento, mas que prevaleça na nossa prece o pedido de que, se tiver entre a nossa vontade e a de Deus, que aconteça a de Deus para nós, que Ele, na sua perfeição, no seu amor infinito, vai nos conduzir por caminhos que a gente nem faz ideia da prosperidade que nos espera lá na frente. 15. Uma condição que é inerente à inferioridade dos espíritos é a de não ver o termo de sua situação e acreditar que sofrem para sempre. Isso faz que, para eles, o castigo pareça eterno, uma complementação da questão anterior. 16. O arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagarmos os traços de uma falta e as consequências. Então não adianta a gente só pedir perdão na hora da morte. Chegou o nosso último suspiro, pessoal, Deus me perdoe por tudo. Vai resolver? Em parte, porque o arrependimento com certeza vai ser sincero, porque nesses momentos de angústia, o espírito sente mesmo a necessidade de se recuperar e traz um vislumbre mais real de todo o mal que realizou. Acreditamos que na maior parte dos casos, esses arrependimentos sejam sinceros, só que eles não podem vir sozinhos. Nós precisamos corrigir o erro. Se não dá para voltar e refazer o que fizemos, precisamos ressignificar daqui para frente. E no futuro, nas próximas vidas, Deus vai nos colocar em situações equivalentes para ir, num novo começo, com uma nova história, nós fazermos a diferença. Quando erramos, culpa e arrependimento são pedras que a gente vai colocando na nossa bagagem ao longo da jornada. O jeito é extrair aprendizados, pois culpa, arrependimento são pedras e âncoras que prendem. Já o aprendizado, um balão que leva para frente. Na tirinhas, é exatamente isso, gente, o aprendizado. Aprender a ler nas linhas da vida. O arrependimento suaviza as dores da expiação, porque desperta a esperança e prepara a reabilitação, mas somente a reparação pode anular o efeito ao destruir a causa. Necessários o arrependimento e a reparação, que falaremos muitas vezes aqui e em todos os outros estudos, porque é isso que muda a nossa história.
E nesse ponto aqui em especial, vamos reparar no despertar a esperança, que enche a gente de motivação para sempre buscar o melhor. E a esperança está conectada com Deus, o que fortalece a nossa fé e a crença de que nós não estamos sozinhos. O arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Augustus Nicodemos. A primeira glória é a reparação dos erros. Machado de Assis. O perdão seria uma graça e não uma anulação da falta. Como o arrependimento, nos arrependemos e pedimos perdão. Deus concede o perdão para a gente porque é muito amoroso e misericordioso. Só que Ele espera a nossa ação. Ele sozinho acaba ali, vira zona de conforto de novo. E para a gente apagar o erro, precisamos construir algo bom e algo melhor. Lembrando que na oração do Pai Nosso que fazemos diariamente, conversando com Deus, Pai Nosso que estais no céu, chamamos Deus. Assumimos um compromisso com Ele de, reconhecendo as nossas faltas e pedindo que Ele nos perdoe todos os dias, porque erramos todos os dias, a gente fala, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, os nossos devedores. Precisamos também perdoá-los. Precisamos também agir no sentido do amor e o perdão, não só quando a gente reconhece os nossos, mas também quando a gente perdoa as outras pessoas. Isso tudo, só que não pode parar nele, tem que ter uma modificação de vida. Dívidas e resgates? A queda e o erro, o ato infeliz e o compromisso negativo que os demais ignoram, todos podem conduzir em silencioso calvário. É necessário, porém, o esforço para a reeducação da mente e a disciplina do espírito. Joana de Ângeles. Reeducação da mente e disciplina do espírito. Aprender a pensar, sentir e agir como Jesus. 17. O arrependimento pode ocorrer em qualquer lugar e tempo. Se ele for tardio, o culpado sofre por mais tempo. É como a gente demorar para montar um quebra-cabeça, né? Ele vai ficar faltando peça e a gente não vai conseguir definir a beleza que ele veio para nos apresentar. Quanto mais rápido a gente quiser identificar os próprios erros, mais rápido nosso sofrimento vai acabar. Kardec diz que nem todas as faltas acarretam um prejuízo direto e efetivo. Nesses casos, a reparação se realiza fazendo-se o que se deixou de fazer, cumprindo os deveres que foram negligenciados ou desprezados, as missões em que se tenha falido, praticando-se o bem reparador do mal que se fez. Por exemplo, sendo humilde quando se foi orgulhoso, bondoso quando se foi duro, caridoso quando se foi egoísta. Sempre é tempo de recomeçar. Em qualquer situação, podemos abrir novas portas, conhecer novos lugares, novas pessoas, ter outros sonhos. Às vezes a gente fala, é tarde para eu me arrepender, é tarde para eu começar uma coisa nova, é tarde para eu fazer algo bom. Nunca é tarde. É sempre tempo para a gente ser bom. É sempre tempo para recomeçar. Porque todos nós somos imperfeitos e erramos todos os dias. E Deus dá um dia de 24 horas que nasce de novo. Aquelas coisas que a gente já percebeu que errou hoje, percebendo, podemos não errar amanhã, através da nossa dedicação. E acreditando que é sempre tempo de um novo começo, a gente se reabastece de esperança. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são as consequências da falta cometida. A expiação da falta cometida, ela pode acontecer na vida presente ou após a morte, na vida espiritual
ou ainda numa nova existência corpórea, até que os traços da falta tenham desaparecido. E esses sofrimentos que a gente identifica na expiação podem aparecer fisicamente através de uma enfermidade, de uma limitação, ou moralmente, através daquelas questões emocionais, depressão, ansiedade, pânico e tantas outras que a gente enxerga no dia a dia, inclusive alguma delas podemos ver na nossa vida. Assim como também essas limitações físicas, porque nessa condição de aprendizes nós teremos várias delas, que elas se intercalam ao longo da nossa vida e de todas as outras nossas futuras vidas. Toma, é tudo que eu tenho, eu dou meu coração. É o que Deus espera da gente, a sinceridade, o nosso amor, nossa caridade em tudo que realizamos. Porque a reparação consiste em praticar o bem para aquele a quem se fez o mal. O objetivo da nossa vida, né? O amor. Arrependimento, mais conversão, perdão. O arrependimento é um chamado para nós, aquele toque especial para a gente observar alguma coisa. A fé é o caminho para a nossa conversão ao amor, confiando em Deus, no seu amor, na sua justiça, na sua misericórdia. O perdão é a libertação para continuarmos. E libertos da mágoa, do mal, da vingança, nos libertamos também dos fatores de resgates futuros. 18. Os espíritos imperfeitos são afastados dos mundos felizes porque perturbariam a sua harmonia. Permanecem onde expiam as suas faltas e se libertam das suas imperfeições. Kardec fala pra gente que se podemos conceber um lugar de castigo determinado, é precisamente nos mundos de expiação, pois é ao redor desses mundos que pululam os espíritos imperfeitos desencarnados, esperando uma nova existência que, permitindo-lhes a reparação do mal que fizeram, os ajudará a progredir. Da mesma forma que o planeta Terra se tornará um mundo de regeneração mais avançado do que o atual, só seguiremos com ele se o acompanharmos no nosso progresso espiritual. Caso contrário, seremos remanejados para mundos equivalentes com a nossa atual condição espiritual. Através da nossa sintonia, automaticamente somos colocados em lugares equivalentes com o nosso progresso. E não vamos atrapalhar caso não consigamos acompanhar o progresso de algum lugar. O que conhecemos é o nosso, de provas e expiações para um planeta de regeneração. Só vamos se nos regenerarmos por dentro. 19. Como o espírito conserva sempre o seu livre-arbítrio, melhora às vezes de maneira lenta. Pode persistir durante alguns anos e séculos, mas chega um momento em que a sua teimosia em desafiar a justiça de Deus se abate diante do sofrimento, e ele reconhece o poder superior que o domina. Desde o momento em que ele manifesta as primeiras luzes do arrependimento, Deus faz entrever a esperança. Essa questão é um complemento da questão 14, que diz que nós continuaremos sofrendo se não nos melhorarmos. Aqui, Kardec aponta o empurrãozinho de Deus para o nosso progresso, quando nos recusamos a crescer e a nos melhorar. Deus permite situações próprias para que esse avanço necessário aconteça. Caso contrário, estaríamos fatalmente destinados a uma eterna situação de inferioridade e escaparíamos da lei de evolução, que rege todo o universo. Então, esse cuidado de Deus é para acelerar o nosso processo, para dar uma chance a mais quando a gente se recusou a ver.
porque não é que a gente não viu totalmente. Deus manda várias mensagens. No começo pode ser que a gente não veja mesmo, a gente esteja muito desligado, mas tem coisa que repete demais, né? Então a gente precisa ver, precisamos estar conectado. Mesmo que a compreensão não venha de plano, a gente precisa ficar atento. 20. Sejam quais forem a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais abandona. Todos têm seu anjo da guarda que vela por eles, vigia as expansões da sua alma e se esforça para despertar-lhe bons pensamentos. Nosso anjo da guarda, nossos mentores e os amigos espirituais que querem o nosso crescimento nos inspiram sempre com bons pensamentos. Até mesmo as pessoas muito más aos nossos olhos, porque Deus não abandona ninguém. Ele dá oportunidades iguais a todos. Só que o anjo não vai fazer por nós, não vai pegar a nossa mão para dirigir a nossa vida. Ele dá a inspiração como se fossem nossos pensamentos, e identificados os pensamentos bons e prósperos, podemos realizar. E aí conduziremos com as nossas próprias escolhas, e no mérito será todo nosso. Meu anjo da guarda, me ajuda a tirar 10 na prova de amanhã. Então pegue esses livros e estuda. Se a gente tivesse o chip do conhecimento e da moralidade, né? Seria muito mais fácil. Só que não. Observação de Kardec. A lei do progresso não encoraja a permanecermos no mal, esperando o nosso arrependimento, pois o espírito inferior não vê a possibilidade de um fim para sua situação, pela sua pouca compreensão das leis divinas. Quando a gente sente o sofrimento, parece que não acaba mesmo. Só que quando a gente entende que ele vai ter um fim, fica tudo muito mais fácil. E para esse fim chegar, a gente tem que se melhorar. Sendo ele o artífice da sua própria desgraça, compreende que dele depende fazê-la cessar e que quanto mais persistir no mal, mais longa será a sua infelicidade. Deus sabe se nós vamos falir ou não, assim como sabe que as nossas expiações são temporárias e são uma forma para compreendermos os nossos erros. Se a doutrina das penas fosse eterna, Deus já saberia que faliríamos e que seríamos condenados apenas sem fim. Que bom que nós podemos ressignificar a nossa história, né? Porque com calma, paciência e um coração aberto é possível desatar todos os nós da nossa vida. Deus traz as condições que nós precisamos para construirmos uma linda, bela e nova história. Para recordar: fé, confiança, arrependimento, reparação, amor, humildade e persistência. O Código Penal da Vida Futura traz esses e outros itens que nos reforçam a nossa melhora pessoal, que são as sementes que devemos plantar dentro de nós. Não dependem das outras pessoas. As pessoas podem nos ajudar a regá-las, só que nós mesmos temos que ter a iniciativa de identificá-las dentro de nós. O sol bendito vem de Deus e ele abrange a tudo e todos, trazendo a energia para o nosso crescimento, trazendo também a luz para a gente enxergar todos os caminhos. Que bom que temos o Espiritismo para nos auxiliar nesse processo, facilitando o nosso entendimento e as nossas próximas escolhas. Poesia do livro Parnaso de Além-Túmulo, por Chico Xavier, Espírito Castro Alves, página 366. Marchemos trouxe uns trechos.
Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio aos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita, na trama da evolução, oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia, nas fainas do evoluir, terá a ventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Muito obrigada, gente, e até a próxima.